Historiando com o Professor Miguel. Visite o nosso canal Miguel History. Nos ajudem a divulgar, a propagar conhecimento por intermédio desse canal, porque a ajuda de vocês é muito essencial para nós alimentarmos esse canal com informações cada vez mais. Se inscrevam, deixem o like de vocês, façam seus comentários, enfim, nos ajudem a propagar o conhecimento por intermédio desse canal. Conhecimento de história, é claro. Temos hoje como pano de fundo, ou então como pauta para nós abordarmos hoje aqui, um assunto muito importante para nós, que é sobre a história do Brasil. Posteriormente, Brasil República. Mas eu quero aqui enfatizar uma coisa importante para nós. Pegar esse Brasil República e vamos abordar logo aqui a parte que trouxe progresso, que mexeu com a economia, que mexeu com a estrutura política e com a estrutura social, que é a República Oligárquica, que começou em 1894 e foi até 1930, se caracterizando pela alternância de poder entre as oligarquias cafeeiras dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Os presidentes dessa época foram eleitos, na maioria das vezes, pelo Partido Republicano Paulista e pelo Partido Republicano Mineiro. A partir dos anos 30, alguns historiadores chamam essa fase de Primeira República, ou República dos Coronéis, República do Café, ou República do Café com Leite. Ainda chamo também de República Velha. Iremos entrar nesse assunto agora, falando um pouquinho sobre o contexto de oligarquia. O que é oligarquia? A palavra oligarquia vem do grego e significa governo de poucos. Assim, a oligarquia designa um governo que é dominado por um grupo de pessoas ou famílias que estão unidas pela mesma atividade econômica ou partido político. As oligarquias acabam formando grupos fechados, rechaçam qualquer forma de pensamentos diferentes. Dessa forma, mesmo na democracia, é possível haver casos de governos oligárquicos. Veremos agora sobre a República Oligárquica no Brasil, ou seja, a República Oligárquica no Brasil. No Brasil, o período é identificado quando as oligarquias rurais dominavam o cenário político brasileiro. Normalmente, os presidentes eleitos eram de Partido Republicano Paulista ou de Partido Republicano Mineiro. Desta forma, também era denominado política do café com leite. Por quê? Porque o grande produtor de café era São Paulo e um grande produtor de leite da época era Minas Gerais. Também temos em pauta o Partido Republicano Rio-Grandense, PRR. Teve importante papel nesta época. Este partido buscava desequilibrar a balança entre os dois estados, porém defendendo a oligarquia rural e as classes urbanas gaúchas. É importante entendermos que nessa época não existiam partidos políticos nacionais, como atualmente, e sim partidos estaduais. Muito importante nós entendermos isso aí, porque tudo caracterizava de um poder restrito na mão de poucas pessoas. Mas agora nós vamos ver as principais ou as características da República Oligárquica. Os presidentes, uma das características, os presidentes eleitos usavam sua influência política para beneficiar quem? Os cafeicultores e garantir o quê? Sua permanência no poder. Deste modo, era importante construir alianças estaduais como a política dos governadores e assegurar o resultado eleitoral através da fraude. Isso era muito comum, essas fraudes na época. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto. Sendo assim, isso vai gerar descontentamento no povo. E se gera descontentamento no povo, vai haver protesto. E vamos ver aqui um pouquinho das temáticas dos protestos que houveram nesse período. No entanto, a República Oligárquica não foi um período tranquilo da história do Brasil. Pelo contrário,
os grupos e partidos que se encontravam fora do ciclo do poder, como as classes urbanas, eles protestavam contra quem? Contra o governo. Podemos citar como, por exemplo, a revolta da vacina, a guerra do contestado, ou revolta do Forte de Copacabana, enfim, várias revoltas que nós tivemos na história do Brasil. Igualmente, a crescente industrialização brasileira fazia com que os empresários e operários passassem a reivindicar mais direito e espaço na vida política nacional. Os trabalhadores lutavam pelos seus direitos através de quê? De greves, e os donos de fábrica por meio de quê? De associações empresariais. Sendo assim, nós vamos chegar praticamente no contexto do fim das oligarquias, ou o fim da oligarquia. O período da República Oligárquica se encerrou quando Getúlio Dornelles Vargas chega ao poder. Ele se candidata, é derrotado nas eleições de 1930, impede a posse de Júlio Prestes, mais um golpe, né, doutores? Mais um golpe aqui básico, aqui, comum da época. Com a Revolução de 1930, outros atores sociais entram no cenário político brasileiro, modificando certas formas de governo. E, enfim, chegamos ao fim desse contexto da nossa aula, historiando com o professor Miguel, porque daqui para frente agora começa a Era Vargas. E se começa agora a Era Vargas, é um período nobre da história, é um outro assunto que nós iremos abordar mais à frente. Obrigado, visite o nosso canal Miguel History, façam as suas inscrições, deixe o like de vocês. Valeu!